Boa noite, galera. Aqui é Ney Mendel do canal NM Futebol e hoje a gente vai deixar vocês mais atualizados sobre Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, sobre o mercado da bola, sobre a Copa do Mundo, enfim, sobre vários assuntos aqui no canal, tá bom? Antes eu peço para o pessoal que assiste o canal, que gosta do canal e que ainda não é inscrito, para se inscrever, não paga nada, é só clicar e quem puder deixar um like também vai ser muito bem-vindo no canal, para poder fortalecer o canal e que o YouTube consiga mandar o canal para várias pessoas assistirem, tá bom? Vamos começar falando do Fluminense. Fluminense continua tentando Camilo Cândido, lateral esquerdo do Nacional do Uruguai. O empresário do jogador confirmou a negociação com o Fluminense. Tem contrato até 2025 o jogador com o Nacional do Uruguai. O acordo só em definitivo. O Nacional do Uruguai só aceita a venda do jogador. Entrou mais um concorrente aí com o Fluminense, que é o Vasco da Gama, também interessado no jogador. Lima, meio-campo do Ceará, não se reapresentou com o restante do grupo para a pré-temporada. O jogador deve chegar por empréstimo ao Fluminense. O Ceará deve receber uma compensação financeira pelo empréstimo do jogador. Gabriel Teixeira é vendido ao Bahia por 10,5 milhões de reais. O Fluminense ficará com 60% do jogador, mais ou menos 6 milhões de reais. Danilo Barcelos, ex-Fluminense, que estava emprestado ao Goiás, o atleta acertou com o Ceará para a próxima temporada. Vai jogar no Ceará na temporada de 2023, Danilo Barcelos. Keno é esperado semana que vem para exames médicos no Fluminense. Está tudo certo entre o jogador e o Fluminense e o Keno deve ser apresentado semana que vem para exames médicos, assinatura do contrato, enfim, né? O jogador está tudo certo entre o Fluminense e o jogador e Keno deve assinar o contrato semana que vem. Segundo o jornalista Vitor Lessa, Fluminense e Diniz não descartam desistir da busca por lateral esquerdo. O Fluminense está tentando alguns nomes, os nomes está difícil de contratar, ora porque tem outras equipes interessadas e eles fazem leilão, ora porque o jogador só por venda e o Fluminense não tem dinheiro, o Fluminense tenta sempre empréstimo. Então eles acham, tanto o Diniz e o Fluminense, que contratar um jogador mediano para baixo não interessa. Interessa contratar um jogador que entre na equipe para ser titular. Para contratar qualquer um, o Diniz acha que deve ficar com os que ele tem, que é o Alexander e o Cristiano na reserva. Tá? Espero, pessoal, que o Fluminense não desista de um lateral esquerdo, não. Porque o Alexander não é jogador da função. Ele está sendo adaptado. Pode ser que dê certo ou não. Tá? Vocês lembram aí que no jogo contra o Bragantino, o Alexander tomou um calor ali do Arthur. Então é um jovem, não é bom queimar o garoto está fazendo uma adaptação, a gente não sabe se vai ser positivo ou não, porque a real posição do Alexander é na cabeça de área, é ali que ele chegou à seleção. Então não é justo tirar o jogador de uma posição que ele se destaca, que ele é um dos melhores do Brasil, para botar ele numa posição que ele não é tão bom, né, que ele seja regular. Então é uma coisa que tem que ser analisada, né? A gente perde botando o Alexander ali uma opção para o meio campo, né? É um jogador que cairia muito bem ali no meio campo do Fluminense, tá? Então a gente tem que analisar essa situação e o Fluminense tem que investir sim. Se pôde investir 1,5 milhão no Guga, em 50% do Guga, por que não pode investir num jogador sul-americano, 1 milhão, 1,5 milhão? Eu acho que tem que investir. A gente não precisava de um lateral direito. A gente tinha que contratar um lateral esquerdo. Agora desiste um lateral esquerdo e pega o Guga, que foi contratado para lateral direito, e mete na esquerda. É uma coisa sem sentido, né, gente? Realmente sem sentido. Eu acho que está faltando aí planejamento ao Fluminense. Fluminense e a FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, estão próximos de acordo, tá? Para a transmissão dos jogos do Carioca. Segundo também o canal do Vilela, Thiago Neves fará contrato de 4 meses e vai jogar no Campeonato Carioca para encerrar a carreira no Fluminense.
Agora vamos falar do Flamengo, galera. Flamengo é especulado o nome de Felipe Coutinho, era especulado o nome de Felipe Coutinho no Flamengo, né? Porém, o Corinthians abriu negociações com o jogador. O Corinthians entrou no meio da negociação, abriu conversas com o jogador de 30 anos e o jogador está no Aston Villa da Inglaterra e pode ser que vá para o Corinthians na próxima temporada. O Corinthians já abriu negociações, tá? Corinthians também sondou Everton Cebolinha e pode abrir negociação com o Flamengo pelo jogador. Seu passe custa 12 milhões de euros, cerca de 66,1 milhões de reais. O jogador é reserva do Flamengo, não vem rendendo o que se esperava dele e pode ser que haja negócio entre Corinthians e Flamengo. O jogo, gente, Flamengo e Audax, que seria realizado dia 15 de janeiro, foi antecipado para dia 12 de janeiro por causa do Mundial de Clubes. Então o Flamengo vai abrir o Campeonato Carioca contra o Audax no dia 12 de janeiro. Tá? Di Maria, craque da seleção argentina, está de saída da Juventus da Itália e quer atuar no futebol sul-americano. Flamengo pode ser o seu destino, né? O Flamengo é conhecido mundialmente, principalmente no âmbito sul-americano, e o Di Maria pode ser que seja jogador do Flamengo, sim. Pode ser a cereja do bolo que tanto o Marcos Braz prometeu. Meio atacante, Pity Martinez, do Al Nassr, da Arábia. Jogador custa 9 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. É um jogador argentino de 29 anos. E o Flamengo tem interesse no jogador. Anderson Talisca, do Al Nassr, tem contrato até 2026. É um dos destaques do time, é artilheiro, fez 3 gols no último jogo, tem alto salário e o Flamengo quer empréstimo do jogador. Clube árabe só aceita negociar em definitivo o atleta. Então, fica difícil a aquisição do atleta pelo Flamengo. Vamos falar do Vasco, galera. Jair, volante do Atlético Mineiro, interessa ao Vasco. O jogador tem 28 anos e o Atlético falou que se chegar proposta, Jair pode sair. Vasco conversa com o empresário de Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians. E inclusive o Vasco vai fazer proposta nos próximos dias. Gabriel Dias, lateral direito que estava lesionado, volta a treinar com bola. O jogador tem contrato até o final de 2023 com o Vasco. Camilo Cândido, lateral esquerdo do Nacional do Uruguai, que era prioridade no Fluminense, é disputado agora pelo Vasco também. O Vasco entrou na parada e quer contratar o jogador de 27 anos. Patrick De Luca, de 22 anos, ex-Bahia, é anunciado como novo reforço do Vasco. O jogador é aguardado para fazer exames e assinar contrato. Franco Fagundes, de 22 anos, centroavante do Nacional do Uruguai. O jogador tem 11 gols em 41 jogos. O Nacional quer 8 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais pelo jogador. E o Vasco está forte na parada. Vasco venceu o Fluminense por 3-0 e é campeão invicto na Copa Xerém, da categoria Sub-20. Foi uma copinha que o Fluminense idealizou para preparar os times para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Vasco foi o campeão da copinha, da Copa Xerém. O Vasco sonda o jogador Patrick, ex-internacional e atualmente no São Paulo, meia. Vasco sonda e pode ser que Patrick entre em negociação com o Vasco. Vamos falar do Botafogo, galera. Luiz Segovia deve se apresentar ao Botafogo dia 2 de janeiro para exames médicos e assinatura de contrato. O zagueiro equatoriano vai fechar um contrato de 3 anos com o Botafogo. O Botafogo pagou $1 milhão, cerca de 5,3 milhões de reais, pelo jogador de 25 anos. Tá? Jornal italiano Tutto Sport divulgou que Botafogo é um dos clubes brasileiros interessados por Di Maria, meio atacante da Juventus da Itália, de 34 anos. Então, além do Flamengo, o Botafogo também está na parada para contratar o Di Maria. Caio Vitor, meia do Volta Redonda, chegará ao clube por empréstimo de 2 anos. Então o Botafogo fecha com Caio Vitor, meia
do Volta Redonda por 2 anos. Vitor Cuesta pode receber proposta do Boca Juniors. O jogador está por empréstimo ao Botafogo, mas se o Inter quiser vender o jogador, o Inter é o dono do passe do jogador, o jogador terá que deixar o Botafogo imediatamente, tá? Porque na cláusula de empréstimo, o clube que tem o poder do jogador, que tem o passe do jogador, ele pode vender a qualquer momento e o clube que ele está emprestado tem que devolver o jogador. Botafogo figura na 59ª posição no ranking da Conmebol e pode ser cabeça de chave na Sul-Americana, tá? Então, boa notícia, o Botafogo pode ser cabeça de chave da Sul-Americana. Vamos falar agora do mercado da bola, galera. Corinthians pode abrir negociações com o Flamengo por Everton Cebolinha. O jogador não vem bem no Flamengo, está na reserva e o Corinthians pode contratar o jogador. Corinthians negocia com Felipe Coutinho, de 30 anos, meia do Aston Villa da Inglaterra. Foram iniciadas as negociações entre Corinthians e Aston Villa pelo atleta. Cruzeiro negocia com Júnior Urso, volante ex-Orlando City, que vinha para o Vasco da Gama, mas que na última hora, por causa da SAF 777, quis modificar algumas cláusulas do contrato e o Júnior Urso cancelou a vinda para o Vasco. Então o jogador pode desembarcar em Minas e pode defender o Cruzeiro em 2023. Cruzeiro acerta com o Nicão, do São Paulo. O salário do jogador no São Paulo é R$600 mil. Grêmio perto de fechar com Michael, do futebol árabe, ex-Flamengo. Michael, atacante, pode ser o destino do Grêmio. Santos tenta retorno de Lucas Veríssimo, zagueiro, atualmente no Benfica de Portugal. Felipe Carvalho, volante do Nacional do Uruguai, de 26 anos, fechou com o Grêmio para a temporada de 2023. Bahia fecha com Gabriel Teixeira, atacante, Marcos Felipe, goleiro, e David Duarte, zagueiro, todos jogadores do ex-Fluminense, para a temporada 2023. Então, Bahia se reforçando aí com 3 jogadores do Fluminense. Pela Copa do Mundo hoje, na disputa do 3º lugar, a Croácia ganhou o Marrocos por 2-1 e é a 3ª colocada da Copa, tá bom? Gente, por hoje era só. Agradeço a todos pela audiência. Peço que se inscrevam no canal, quem não é inscrito, que deixem um like, que é importante para o canal. E amanhã a gente vai estar gravando um novo vídeo para atualizar vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e uma boa noite, um bom final de semana.